Boa noite, gente. Seja bem-vindo, Renato. Vamos chamando, esperar as pessoas irem entrando. Eu já vou aqui convidando. Vai enviando a live para todo mundo que você conhece. Boa noite, Lorena. Boa noite, Dani. Sejam bem-vindos. Seja bem-vindo, Rafa. Leinha. Elisângela, sejam bem-vindos. Gente, vou falar que para quem não me conhece ainda, meu nome é Laisa Souza. Sou estudiosa da mente. A gente tá conversando aqui sempre no sábado. Seja bem-vinda, Terezinha. Sobre o funcionamento da nossa mente, sobre reprogramação. Nossa live de hoje, nós vamos conversar sobre como reprogramar a sua mente para ser livre. Seja bem-vinda, Lu. Seja bem-vinda, Tati. Vamos chamando todo mundo. Vai enviando para quem você conhece. Hoje nós vamos conversar sobre como nos libertar do ódio e da culpa. Seja bem-vinda, Tia Tênis. Seja bem-vinda, Diana. Bom, eu decidi fazer essa série de lives, a gente vai ter dessa semana e a da próxima, porque quando a gente tem uma emoção mal resolvida, seja bem-vindo, Pedinha, meu amigo Jailson, quando a gente tem uma emoção mal resolvida, a nossa visão de mundo, a nossa visão da vida, ela fica distorcida. Então eu decidi fazer a live de hoje e a live da próxima semana. Óbvio que a gente não vai conseguir tratar tudo, mas eu li, eu selecionei quatro sentimentos que o pastor David Young Cho, do livro Quarta Dimensão, ele traz, que esses 4 sentimentos são os principais que impedem as pessoas de fluírem na vida. Então, a live de hoje a gente vai conversar sobre como se libertar do ódio e da culpa. E na semana que vem a gente vai conversar. Seja bem-vindo, Roberto Matos, Logo Design. E na próxima semana nós vamos conversar sobre... Vou colocar aqui também. Hoje nós vamos conversar sobre ódio e culpa. Seja bem-vinda, Nath. E na próxima a gente vai conversar sobre medo e complexo de inferioridade. A gente vai falar sobre hoje, né? Sobre ódio, culpa, rancor, ressentimento. Vai convidando todo mundo que você conhece, que também deseja viver uma vida livre. Seja bem-vinda, Kelly. Dá 5 minutinhos aí pro pessoal entrando, pra gente começar a nossa conversa de hoje. Mais 1 minutinho só, pra gente começar reprogramando para ser livre. Estou falando muito, né? Vamos reprogramar nessa quarentena, sair dessa pandemia melhor do que a gente entrou, né? Então vamos começar. Como eu falei, a primeira coisa que eu queria falar é justamente quando a gente tem alguma emoção mal resolvida. Tudo ótimo, Kelly, tu? Tudo ótimo. Seja bem-vinda, Luísa. Quando a gente tem uma emoção mal resolvida, a nossa vida,
a nossa visão da vida. Seja bem-vindo, tio João, Pati. Ela fica distorcida. Nós enxergamos a vida a partir dessas lentes de emoção mal resolvida. Seja bem-vinda, Kerly. Então, como que a gente vai tratar aqui? A gente vai falar primeiro do ódio, do rancor, do ressentimento, como identificar os padrões de ódio, como identificar isso na sua vida, como reprogramar, e depois a gente vai falar da culpa, como identificar padrões de culpa e como reprogramar também a culpa. A gente vai fazer um exercício muito bom no final, então fica até o final, que a gente vai fazer já um exercício de reprogramação. Seja bem-vinda, Rafa. E vamos começar. Então, como identificar, padrões de ódio? O que eu percebo das pessoas é que as pessoas falam assim, eu já perdoei todo mundo, seja bem-vindo, tio Leco. Mas será mesmo que a gente não existe nada de ódio, de rancor nas nossas vidas? A primeira coisa que eu queria falar é que a mente do ser humano, naturalmente, nós temos, a neurociência fala do termo, nós temos um viés de negatividade. O nosso cérebro, naturalmente, ele se prende a situações negativas, a coisas negativas, emoções negativas. Seja bem-vinda, Sá. Então, nós precisamos realmente estar atentos o tempo inteiro. Seja bem-vinda, Ravena. Porque na nossa vida, se nós não tomarmos o controle da nossa mente, naturalmente nós vamos agir na negatividade. Nosso cérebro está programado para isso. Seja bem-vinda, Rosa. Então, eu preciso realmente identificar, porque não existe, nós somos os seres mais frustráveis que existem. Então, por mais que a gente tenha tido uma história boa, por mais que a gente tenha tido uma família boa, nós sempre vamos ter situações que nos frustraram, que nos traumatizaram. Porque quando a criança ela faz a interpretação dela de acordo com aquilo que acontece na vida dela, aquilo que ela dá conta. E aí, quando a gente vai analisar as pessoas que nos feriram, as situações que a gente lembra de trauma, ou por vezes que a gente nem se lembra, mas quando a gente fala de rancor, de ódio, eu li essa frase do Augusto Cury e eu vou ler para permanecer na íntegra, mas fala: uma mente livre não é uma mente que se livra das pessoas que a ferem, mas sim uma mente que não gravita a órbita delas, mas tem a sua própria órbita. Seja bem-vinda, Tia Code. Então, a primeira coisa para a gente analisar se realmente a gente não tem nada de rancor, de mágoa na nossa vida é o quanto a gente tem pensado negativamente do outro. Quanto tempo a gente tem gastado? Quanto tempo você tem gastado para pensar mais em relação ao que o outro te fez? Aquela mágoa. Quantas vezes você visita essa memória traumática? Quantas vezes você visita essa memória do outro de forma negativa? E quando essa frase ela resume bem, porque quando a gente tem rancor, a gente tem ódio de alguém, a gente gravita, a nossa vida gravita em torno dessa pessoa. Porque enquanto nós não nos livramos desse sentimento, nós permanecemos conectados a essa pessoa. A pessoa está lá vivendo a vida dela, nem lembra que a gente existe. E a gente permanece ali visitando aquela emoção. Toda hora eu vou lá, busco na minha memória e revisito aquela emoção. E cada vez que eu revisito, o Augusto Cury, na teoria dele do funcionamento da mente, seja bem-vinda, Elisângela, na teoria dele do funcionamento da mente, a memória RAM, quanto mais eu visito a memória, mais ela fica fixada na minha mente. Então, todas as vezes que eu visito essa memória negativa, isso reforça dentro de mim. E aí eu falo, eu já perdoei fulano, mas eu não suporto falar no nome da pessoa. Toda vez que eu lembro da pessoa, eu sinto aquele ranço, você sente aquilo, mesmo que você não fale, porque hoje em dia é politicamente incorreto você dizer que odeia alguém, que você tem raiva, principalmente se você estiver dentro de uma igreja. Você dizer que você tem ódio, que você tem rancor, não é aceitável,
Porque a gente aprende que a gente tem que perdoar. Então, conscientemente eu falo, não, eu perdoei a pessoa. Mas quando você lembra dessa pessoa, quando você pensa, qual é o sentimento? Ainda existe qualquer tipo de emoção negativa associada àquela pessoa. Então, não está resolvido. Não está resolvido. Ei, Tia Pi, seja bem-vinda. Então, por que, né, a gente precisa realmente se libertar para que a gente consiga, que a nossa mente tenha a nossa própria órbita, para que a gente consiga pensar na gente? Porque quando eu fico pensando no outro, revisitando essas memórias, eu tô bebendo veneno, esperando que o outro morra. Essa, para mim, é a melhor definição de quando eu não perdoo, quando eu tenho rancor, eu tenho mágoa. Eu tô bebendo veneno todos os dias, esperando que o outro morra. E o Augusto Cury também fala, né? Como identificar quando eu ainda tenho raiva, ainda tenho rancor de uma pessoa. Quando eu penso naquela pessoa, eu fico imaginando como que eu teria feito, como eu me vingaria. Fico esperando o dia que um dia eu vou poder dar na moeda dar na mesma moeda daquela pessoa, ou no dia que eu vou passar e mostrar para aquela pessoa como é que eu tô bem, esfregar na cara dela minha vida boa e como eu tô bem, independente do que ela tenha me feito. Eu fico imaginando quais são as memórias os pensamentos que você tem alimentado. O que isso tem despertado em você. Seja bem-vinda, Cida. Então, eu vou identificando se ainda existe rancor nisso. Quanto tempo eu gasto pensando nas minhas memórias negativas, nos meus traumas e alimentando versões de pensamentos de como me vingar, de como mostrar e me autoafirmar para aquela pessoa que me feriu. Quanto tempo eu gasto nisso? Eu estou girando em torno da órbita da vida do outro? Ou eu estou pensando nos meus planos, nos meus projetos, vivendo uma vida livre? Então, vai identificando aí, vai pensando. Então, e aí você me pergunta, né? Tá, Laísa, beleza. Consegui identificar que eu ainda tenho algum ódio, algum rancor daquela pessoa. Como é que eu faço para reprogramar o ódio? E aí, mais lindo, né? Quando a gente vai vendo que a gente tem que ser estratégico. Eu já falei nas outras lives, a gente tem que ser estratégico em tudo. Então, quando Jesus disse que a gente tinha, né, que amar o próximo como a nós mesmos. E aí, o amor, essa quarentena, quando eu li o Monge Executivo, isso virou uma chave na minha vida, porque quando eu li que o amor é o que o amor faz, eu entendi que não é o sentimento, né? Eu não senti vontade de perdoar aquela pessoa, eu não senti. Seja bem-vindo, Denilcius. Acho que eu falei certo. É Louro, amigo de Kaline. Seja bem-vindo. Então, a primeira coisa para eu reprogramar o ódio e me livrar do rancor, eu tenho que entender que perdoar o outro, como a gente já falou, é um ato de amor próprio, porque é muito mais sobre mim do que sobre o outro. Porque quando eu mantenho o rancor, eu mantenho o ressentimento, eu tô bebendo veneno esperando que o outro morra, eu tô me prejudicando o tempo inteiro. Então, se eu não me libertar disso, se eu não resolver seguir a minha vida e esquecer o outro, eu não tô me amando, porque o único prejudicado nessa história é você. O outro vai seguir a vida dele, o outro vai tá vivendo e você tá ali se envenenando, adoecendo, sofrendo, revisitando aquela agonia. Então, a primeira coisa é perdoar o outro é um ato de amor próprio. Então escolha, eu não tenho como amar ninguém se eu não amar a mim mesmo primeiro. E pensando nisso, né, como eu falei, a gente muda crença, a gente muda padrão, mudando o sentimento e mudando a atitude. Mas quando a gente fala de perdão, como eu falei, é muito difícil eu tô sentindo vontade de perdoar a pessoa. Você vai produzir, seja bem-vindo, João Guilherme. Hoje a neurociência já prova que eu consigo produzir sentimento a partir da mudança da minha comunicação. Seja bem-vinda, Vaninha Barcelos. Eu consigo produzir sentimento, alterar meus hormônios, alterar o meu sentir a partir da minha mudança de comunicação verbal. Como eu falei no Monge Executivo, o amor é o que o amor faz.
Salomão, o homem mais rico que já existiu, ensina em Provérbios: se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se o teu inimigo tiver sede, dá-lhe de beber. Porque quando eu tenho uma atitude de amor, uma atitude que eu teria com alguém que eu amo, eu consigo quebrar isso e produzir sentimento. Porque a minha mente vai entendendo que é sobre mim, não é sobre o outro. Quando eu me vingo, eu estou comunicando para mim que eu escolho o ódio. Mas quando eu escolho agir com amor, eu estou mostrando para o outro qual é o meu fruto. Porque não é sobre o outro, é sobre mim. Qual é o fruto que eu tenho? O ódio, uma das raízes do ódio é a rejeição. Mas os meus frutos, eles vão mostrar quais são as minhas raízes. Se as minhas raízes forem podres, os meus frutos vão ser podres. Então, se eu tenho fruto de vingança, é porque a minha raiz está lá no ódio. E aí, quando Jesus fala da parábola do bom samaritano, que a gente é muito mais sobre mim, sobre o ser, do que o que eu, porque o meu fazer, ele tem que refletir quem eu sou. Quando o Jesus fala do bom samaritano, ele fala que passou o sacerdote, passou o levita, pessoas que agiam de acordo, né, o fazer, eles tinham cargos. E quando eles viram o homem que estava machucado, eles passam de largo. Mas vem o bom samaritano, aquele que tinha azeite e vinho para poder curar, para poder entregar alguém. Era o fruto do bom samaritano era azeite e vinho. E o vinho, ele fala da alegria. Então, quando eu estou enraizado no ódio, eu não tenho alegria. Primeiro eu vou falar do vinho, depois a gente vai falar do azeite, mas o vinho, ele fala da alegria. Quando eu estou enraizada em Cristo, eu consigo dar frutos de alegria. Mas se eu estiver enraizado no ódio, não. Porque a palavra diz que aquele que Jesus é a videira verdadeira e aquele que está enraizado nele, esse dá fruto. Não é porque a gente é bom. Eu falei que realmente perdoar o outro é um ato de amor próprio. E Cristo nos diz que a gente tem que amar o outro como a nós mesmos. Se eu não me amar, eu não amo ninguém. E eu preciso estar enraizada em Cristo para que eu consiga frutificar essa alegria. Para que o meu fruto seja bom. Porque não é por bondade própria, a gente não consegue. E assim como Salomão nos ensinou, é agindo de forma correta, agindo com amor. O amor é o que o amor faz. Se eu tiver atitudes de amor, eu consigo mudar o meu sentimento em relação a isso. Quando Salomão fala isso, a gente tem que ser estratégico porque eu estou cuidando de mim ao me libertar de... Porque como Jesus disse, amar quem a gente ama é fácil, mas por que eu tenho que amar o meu inimigo? Porque quando eu amo o meu inimigo, eu estou amando a mim também. Porque eu não estou alimentando ressentimento. A única forma da gente reprogramar a nossa mente para nos libertar do ódio é abençoando a outra pessoa. Quando você realmente vai ter certeza que você se libertou e você conseguiu se reprogramar do ódio, é quando você conseguir orar por aquela pessoa e desejar bênção. E agradecer pela vida dela, agradecer porque ela te ensinou algo. A única forma de você ter certeza que você realmente está liberto da mágoa, do ressentimento, é quando você consegue orar e abençoar aquela pessoa. É a única forma que a gente tem de se libertar. Mesmo que eu não tenha vontade, mesmo que eu não consiga racionalmente, mas aí eu vou agir com amor, porque quando eu comunico amor nas minhas atitudes, como eu falei, se você for pesquisar sobre Amy Cuddy, neurocientista de Harvard, eu consigo mudar o meu sentimento a partir das minhas atitudes. Então eu comunico amor, eu dou pão, eu dou água ao meu inimigo. E isso, ao meu inimigo, né? Inimigo. Mas aquela pessoa que me feriu. E eu consigo mudar o meu sentimento em relação àquilo. E aí eu vou conseguir realmente abençoar. Eu oro, eu abençoo aquela pessoa. E tudo isso vai mudando os meus sentimentos. A minha comunicação racional vai mudando a minha programação inconsciente. O meu cérebro vai entendendo. Certo, gente? Alguma dúvida? Seja bem-vinda, Paty.
Então, vamos continuar. E aí, uma das principais coisas, né? A gente fala de reprogramar o ódio. Então, como eu vou conseguir reprogramar o rancor, o ódio? É comunicando amor em atitudes. O amor é o que o amor faz. Abençoando a pessoa, porque quando eu desejo bem para aquela pessoa, eu vou me libertando. E as minhas memórias em relação àquela pessoa, eu não visito mais memórias que vão me envenenar, mas eu vou criando novas memórias de bênção em relação àquela pessoa. E eu vou diminuir a minha expectativa em relação ao outro, porque as pessoas nos ferem, nos ofendem de acordo com o poder que nós damos a elas. Não é sobre o que a pessoa faz com a gente, mas a nossa interpretação dos fatos. Nós criamos muita expectativa em relação às pessoas e nos frustramos dentro das nossas expectativas e ficamos com raiva, ficamos com ressentimento, porque o outro não cumpriu aquilo que eu esperava, não agiu do jeito que eu agiria, do jeito que eu queria que ele tivesse agido. Então, diminua suas expectativas em relação ao outro. Você tem controle sobre aquilo que você faz. Você não tem controle sobre o outro. O outro é o outro. Ele vai agir de acordo com a consciência dele. Cada um vai prestar contas a Deus de acordo com as suas atitudes. Cada um vai dar conta. Você só tem como controlar as suas atitudes. Então não espere do outro aquilo que o outro muitas vezes nem pode te dar. Certo? Continuando, então, finalizando essa parte do ódio, do rancor, vamos continuar para a culpa agora. Gente, lembrando que fiquem aqui, que no final a gente vai fazer um exercício maravilhoso de reprogramação, tá? Como identificar, né, padrões de culpa? É importante, deixa eu ver aqui. Exatamente, Leinha, não faz sentido, né, querer perdão de Deus, mas não perdoar as pessoas. A maior dívida era nossa, né, e Cristo pagou por nós e nos ama. Seja bem-vinda, Ju. Vou falar, Renato, vou falar agora. Vou falar agora do óleo. A gente falou do vinho, né, em relação à alegria e na raiz de ódio. Agora na culpa aqui eu vou falar do óleo, porque são os dois juntos. Então vamos falar da culpa. A culpa é uma coisa importante. Das raízes que geram que a culpa é fruto é a raiz de rejeição. Então pessoas que por vezes foram de gravidez indesejada, ou que a mãe desejava um filho de outro sexo e acabou vindo de outro. São sementes, pessoas que sofreram abuso, crianças que foram negligenciadas, crianças que viveram ambientes de briga. Então a criança pode interpretar que a culpa daquela briga dos pais dela ali era culpa dela, ela pode interpretar isso e carregar essa semente de culpa dentro de si, e isso vai se confirmando ao longo do tempo. Então, uma das causas da culpa, seja bem-vinda, Jennifer, é a raiz de rejeição. Então, você pode frutificar a culpa por conta, né, dessa raiz de rejeição que pode vir lá da infância. E a outra forma de você identificar, né, da onde vem essa culpa, identificar padrões de culpa, é o que você aprendeu sobre o erro na sua infância. Qual a sua programação em relação ao erro? Na sua infância, quando você fazia algo errado, o que seus pais te diziam? Você tinha permissão para errar ou você tinha que ser perfeito o tempo inteiro? Você tinha que fazer tudo certo? Como que você era punido em relação aos seus erros? Tudo isso vai criando padrões. Porque quando eu não sou permitida errar, quando eu não tenho permissão para errar, eu carrego essa responsabilidade sobre os meus ombros de ser perfeito o tempo inteiro. Então eu vou agir, qualquer mínimo erro, vira uma coisa enorme. Qualquer compromisso, seja bem-vindo, Tairo. Qualquer mínima coisa que eu erro,
eu já coloco um peso enorme sobre as minhas costas. Porque tem gente que ouviu durante a infância que não sabia fazer nada certo, que tudo que fazia era errado. E isso vai reforçando. E a pessoa, qualquer coisa que acontece, entra num relacionamento, se sujeitam muitas vezes a relacionamentos abusivos e acreditam quando o outro diz que tudo é culpa dele, porque ele que tinha que fazer dar certo, ele que tinha que dar conta de todas as coisas. Então, o que você ouviu sobre o erro na sua infância? E isso vai definir como que você aceita os seus erros hoje. E claro, não é pra gente ficar errando a mesma coisa, mas coisas mínimas. Tem gente que se martiriza, que sofre por errar uma besteira, porque esqueceu uma coisa. Porque não se permite errar em nenhum momento, tem que ser perfeito, não pode mostrar fraqueza, não pode mostrar vulnerabilidade. Porque ele foi programado para isso. Certo, gente? Então, a autorresponsabilidade, ela é diferente da culpa. A autorresponsabilidade é eu entender que eu tenho que ter o controle da minha vida e tenho que ser responsável pelas minhas escolhas e pela minha vida, pelos meus erros e pelos meus acertos. Mas é diferente, a culpa é essa emoção negativa a qualquer erro que eu cometo, você fica remoendo, é a ruminação emocional, né? Você fica voltando naquele erro 1000 vezes, você não sai do lugar, porque a culpa não produz mudança. A autorresponsabilidade, sim, eu identifico que eu errei, eu analiso e eu vou trabalhar dentro da solução. Quando você se culpa, você foca no erro, você foca no que você errou, você foca no que você fez errado, você foca que você não sabe fazer certo. Mas quando eu entendo que eu errei, aceito o meu erro, eu vou trabalhar dentro da solução. Seja bem-vinda, Michele. Eu vou trabalhar dentro da solução, dentro do que eu posso fazer diferente. O que dá para eu mudar? Para eu não ter que errar a mesma coisa. E se eu errar, tudo bem, eu posso fazer diferente na próxima vez. Então, identifique qual é a raiz da sua culpa. Da onde vem? É porque você tem uma programação errada em relação ao erro? Ou vem algo de lá de trás? É a falta de atenção porque seus pais não te deram atenção suficiente e você acha que é porque você não era bom o suficiente? Porque se você fosse uma criança boa, seus pais passariam mais tempo com você. Então, tudo depende da interpretação que a criança fez. Se você vai se culpar ou não. Então, identifique, analise hoje. O que você... Seja bem-vinda, Janaína. Então, eu identifico os meus padrões de culpa. Eu identifico, né, como eu me sinto quando eu erro. Se eu realmente tenho autorresponsabilidade ou se eu tenho culpa. E eu vou reprogramar. Então, por que eu trouxe a culpa e o perdão? Ou a culpa e o ódio juntos, a culpa e o ressentimento, porque o ódio, o rancor é em relação ao outro, eu tenho que perdoar o outro. Mas a culpa está muito relacionada a perdoar a si mesmo. Seja bem-vinda, Esther. A culpa está relacionada a perdoar a si mesmo, a você amar a si mesmo. Perdoar o outro é um ato de amor próprio, mas perdoar a si mesmo principalmente, amar a si mesmo, porque ninguém é perfeito. Ninguém nunca vai ser perfeito. Então, quando viver uma vida de perfeição, ela é impossível. E como eu disse, a gente tem que ter autorresponsabilidade, a gente realmente tem que buscar assumir o controle das nossas vidas, ter consciência sobre as nossas escolhas. Mas isso não é você querer que você vai achar que você vai dar conta de tudo sempre. Isso não vai acontecer. Seja bem-vinda, Daniela. E uma das coisas, como eu falei, quando eu tenho autorresponsabilidade, eu foco na solução. A culpa sempre vai me levar para um lugar de vítima, um lugar de ressentimento, e eu fico ali remoendo como eu sou, como eu não faço nada certo, como eu pude cometer esse erro, e eu fico remoendo o problema. Quando eu sou autorresponsável, eu identifico o problema, identifico o meu erro, e foco na solução. O que eu posso fazer para não cometer esse mesmo erro de novo? O que eu posso fazer para fazer diferente da próxima vez? Então, nós temos sim que ser autorresponsáveis, mas nos libertarmos da culpa.
E nesse sentido, a Brené Brown, depois assistam, tem o documentário dela na Netflix. Seja bem-vinda, Kessia. A coragem de ser imperfeito. Nós vivemos uma ditadura da perfeição. Como eu disse, nós somos ensinados o tempo inteiro que a gente não pode errar. Nós somos punidos na infância quando nós erramos. Então, errar é algo doloroso, é algo que é absurdo. Mas a gente aprende através do erro. Porque a gente nunca vai conseguir ser perfeito. Então, seja bem-vinda, tia Lúcia. Seja bem-vinda, Márcia. Obrigada. Quando eu entendo que eu posso ser vulnerável, que eu posso errar porque eu posso aprender com os meus erros. Eu não preciso viver com esse peso sobre as costas de que eu tenho que ser forte o tempo inteiro, de que eu não posso errar, que eu tenho que fazer tudo certo sempre. E é aí que está a raiz do perfeccionismo. Porque quem quer ser perfeccionista, muitas vezes deixa de viver sonhos, deixa de fazer uma série de coisas, porque se ele não fizer perfeito, ele prefere nem fazer. Porque o medo que o outro veja ele fracassando, o medo que o outro veja ele errando. Porque errar é algo ruim, porque errar é algo que merece punição. Eu tenho que fazer certo. Ninguém começa fazendo tudo certo, a gente vai aprendendo no caminho. Saudades também, Kessia. Assista o documentário da Brené Brown, leia o livro A Arte de Ser Imperfeito, A Coragem de Ser Imperfeito. Nós precisamos desenvolver isso. Porque quando eu tô falando aqui, gente, de programação, nas outras lives, nenhuma mudança é da noite pro dia. Já os estudos mostram que nós demoramos em torno de 21 dias para conseguir criar uma nova programação, para esse hábito estar realmente instalado na nossa mente. Então, são processos de exercício. Assim como a gente faz musculação para exercitar os nossos músculos, nós vamos desenvolvendo a nossa mente. Nós vamos exercitando os nossos pensamentos para que a gente permaneça. A Bíblia fala que a gente cresce de glória em glória e ninguém muda da noite para o dia. A gente vai avançando um pouco de cada vez. Então, você vai desenvolvendo essas habilidades. É um processo. Deixa eu ver aqui a hora. É um processo. Então, aceite a coragem de ser imperfeito. Coloque menos expectativas sobre você, também menos peso sobre você, se cobre menos. Você precisa pôr menos expectativa no outro para você não desenvolver ódio. E você precisa colocar menos expectativas, menos peso, menos carga sobre você, para que você não fique ruminando culpa dentro de você. E aí, voltando na parábola do bom samaritano, Jesus fala que passou o levita, passou o sacerdote, passou o levita, eles trabalhavam no fazer, no título que eles carregavam, na função que eles carregavam. Mas mais importante de tudo é quem nós somos. Então veio o bom samaritano, que ele tinha azeite e vinho. O azeite é o combustível que nos move. O que está te movendo hoje? O que te mantém aceso? É esse medo do fracasso, o medo que as pessoas te vejam, o medo que as pessoas te vejam errar? Ou você tem um azeite que te mantém aceso, que te faz ter vida para você e vida para o outro? Eu só consigo produzir azeite e vinho, o vinho da alegria e o azeite do combustível para viver, para te manter aceso nessa vida, se eu estiver enraizado em Cristo. Porque Ele é a videira verdadeira. Ele é a oliveira verdadeira. A palavra fala que nós éramos jambuzeiros bravos. E Ele nos enxertou na oliveira verdadeira. Ele é a videira verdadeira e Ele diz que aquele que está enxertado nele, esse dá muito fruto. Nós temos alegria e nós temos motivação para viver, para nós e para o outro. O bom samaritano só pôde curar aquele homem porque ele tinha para ele. Se ele não tivesse enraizado em Cristo, ele não teria como frutificar. A gente não tem como dar aquilo que a gente não tem. Então, ame o outro com atitudes. Mesmo que você não consiga liberar perdão, não libere só de palavras. O amor ele é demonstrado em ações. E essas ações elas conseguem gerar sentimentos, como a gente falou. Perdoe o outro. Perdoar o outro é um ato de amor próprio. E perdoe a você mesmo.
A culpa não vai te levar para lugar nenhum. Ficar remoendo todos os seus erros, aquilo que você poderia ter feito, aquilo que você faria melhor, ou ficar alimentando medo de fracassar. Essa vontade, esse perfeccionismo não vai te levar a lugar nenhum. Mas se permita ser imperfeito para você conseguir ter uma vida com leveza, uma vida que te motiva, mas não carregue cargas desnecessárias. Perdoe a si mesmo. Ame a você mesmo. E aí, tem alguma dúvida? Parar um minutinho aqui antes da gente fazer o nosso exercício. Vocês compreenderam? Tem alguma dúvida? Querem que eu repita alguma coisa? Fala aqui pra mim nos comentários. Conseguiram acompanhar? O fato de você perdoar não quer dizer que você vai ter que manter o outro por perto. Mas como eu falei, quando você consegue desejar coisas boas, é você conseguir realmente alimentar aquilo sabendo que você está se libertando. Seja bem-vinda, Kátia. Não necessariamente essa pessoa precisa voltar para sua vida. Até porque quando você está mudando por você. Oh, que puta, Bi. Você está mudando por você. Não quer dizer que o outro mudou. Então, você trazer ele para sua vida, ele pode abrir novas feridas em você. A questão é você liberar perdão para você romper essa ligação que está mantendo. Porque quando o apóstolo Paulo, antigamente, fala que antigamente uma das punições para os criminosos era você amarrar um cadáver às costas dessa pessoa. E conforme o cadáver ia entrando em putrefação, os bichos, seja bem-vindo, Hamilton, os bichos começavam a comer a pessoa. Então, quando você, e o apóstolo Paulo faz essa ligação, então quando você mantém o ódio, o rancor com essa pessoa, é como se você tivesse um cadáver preso a você. Você tá ali sendo consumido por aquele rancor, por aquela mágoa. Então, o perdão é justamente para você se desconectar dessa pessoa. E não para você trazê-la de volta para sua vida. Que bom, Paty. Como é que você tá, Milton? Melhorou? Que bom que você tá gostando de estar aqui. Então eu vou fazer um exercício agora. Peço que vocês se acomodem onde vocês estiverem. Eu vou escurecer a tela para melhorar a concentração. A gente vai fazer um exercício de reprogramação para que facilite, para que você inicie esse processo de reprogramação. Como eu falei, a mudança não é do dia para a noite. As mudanças na nossa mente, elas são processuais. A gente vai dar um start aqui, mas é você que vai ter que exercitar a sua mente para sempre olhar para o lado positivo, escolher ser livre, escolher não ter pensamentos bons em relação ao outro, porque quando você abençoa o outro que te feriu, quando você demonstra amor em ações, você está tendo um ato de amor próprio, você está se limpando. E quando você, também, outro ato de amor próprio é você diminuir as expectativas em relação a você, diminuir a cobrança em relação a você. E se permitir ser imperfeito. Seja bem-vinda, Jaque. Então agora a gente vai começar. Eu peço que vocês sentem aí num lugar onde vocês possam ficar tranquilos. Se possível, apaguem a luz. Ai, que bom. Seja bem-vinda, Cassandra. A gente vai começar agora o exercício de reprogramação. Eu vou escurecer a tela aqui, então não vamos parar os comentários para que vocês possam realmente se concentrar aqui no exercício. Vão sentando aí. Que bom, Hamilton, que você já está em casa. Vamos começar. Vou escurecer a tela aqui. Procure um lugar onde vocês possam realmente ficar confortáveis. Ficarem de olhos fechados.
Vamos começar. Fecha os olhos, só respira fundo nesse momento. Respira fundo onde você estiver. Isso. E eu te convido nesse momento a se imaginar em um jardim. Um jardim muito bonito. Imagine as flores, as árvores. E você olha de longe e vê um jardineiro. E esse jardineiro, ele está cuidando das plantas. E você o vê arrancando algumas flores. E você fica observando e vendo ele cavar a terra. E ele limpa aquele lugar. Ele arranca as pedras. E ele vai puxando as raízes das plantas antigas. E você olha, e para você aquela profundidade que ele cavou já estava boa. E você pergunta a ele por que ele já não começou a colocar as sementes novas. Mas ele olha para você com ternura e diz: ainda não posso. As raízes antigas estão profundas no solo. E se eu colocar a semente nova, ela será contaminada pelas raízes antigas. Ele continua cavando, e conforme ele arranca as raízes ruins da planta antiga, você começa a sentir como se essas raízes estivessem sendo arrancadas de dentro do seu coração. E por mais que esteja doendo, você se permite nesse momento. Você sabe que o jardineiro sabe o que ele está fazendo. E ele vai cavando mais fundo o solo. E conforme ele vai arrancando aquelas raízes, você sente cada vez mais intensamente esse processo de limpeza dentro de você. Isso. Respira fundo. Sente nesse momento todas as raízes de rejeição, todo ódio, todo rancor, toda amargura, toda mágoa, toda culpa sendo arrancadas nesse momento. Toda vergonha, todo desprezo em relação a você mesmo vai sendo arrancado nesse momento. Deixe nesse momento que esse jardineiro limpe o seu coração. Respira fundo novamente. Isso. E agora, com a terra limpa, você vê o jardineiro lançando uma nova semente. Olhe para a semente e você vê aquilo que você mais precisa. Hoje, o que você mais precisa hoje? Veja o jardineiro plantando isso na sua vida. E ele cobre a semente com terra. Ele joga água. E ele olha nesse momento dentro dos seus olhos. E te diz: só descansa. Só descansa.
porque no tempo certo, essa semente vai germinar e ela vai dar muitos frutos, muitos frutos. Isso, vai voltando nesse momento, vai abrindo os olhos. Isso, gente, para quem entrou depois, eu estava fazendo o exercício de reprogramação. Quem estava fazendo aí vai voltando. Respira fundo. Me conta como é que foi. Seja bem-vindo, Cleiton, Tia Creme, Amanda, Rodrigo, Naara, Up Clean e Jéssica que chegaram depois. Falei pra mim o que é que vocês sentiram, como é que foi pra vocês. Que bom, Kessia. Pra quem chegou depois, gente, a gente conversou sobre ódio e culpa. A live vai ficar salva, vocês vão poder voltar depois e assistirem. Que bom. Que bom. Alguém tem alguma dúvida? Isso. Esse é o objetivo mesmo, Paty. Se sentir mais leve. Que bom, Janaína, que foi libertador. Processo de cura às vezes não, dói. Mas vale a pena. Que bom, Cida, leveza. Que bom, cunhado, que você gostou. Que bom, tia Lúcia. Oi, tia Creme. Tranquilo, Kessia, você pode voltar depois. Isso. Gente, eu vou encerrando a live por aqui. Na próxima semana, no próximo sábado, às 18 horas, nós vamos conversar sobre complexo de inferioridade e medo. Muito bom refletir isso. Verdade, Sá. Muitas vezes a gente não se dá conta. E são gratidão pela sua vida também. Que bom, Dani. Momento gratidão. Gratidão a cada um que entrou na live. Gratidão a cada um que tá aqui. O momento choro da live, eu quero agradecer minha família. Seja bem-vindo, Rafael. Eu quero honrar aqui minha família, cada tio, cada tia, minha avó que tá aqui online, meus pais, meus primos e primas. Eu tô muito feliz, sou muito grata aos meus amigos, minhas amigas que estão aqui, todo mundo, gente, porque... Mas eu vou falar especialmente pra minha família hoje, minha irmã, meus pais, meus tios, minha avó. Eu tô muito grata a Deus pelo apoio, pelo suporte de vocês. Se eu sou quem eu sou, se eu tô aqui hoje. Desde de manhã eu tô agradecendo o quão maravilhoso é ter a família que eu tenho. Amém, Cida. Amém. Amém, tia Code. Amém, tia Creme. As tias de sangue e as tias do coração também. Amém, Kessia. Amém. Amém. Vou encerrar por aqui. Aguardo todo mundo na próxima semana pra gente conversar sobre medo e complexo de inferioridade. Gratidão. Gratidão, Bibizinha. Beijo, tio João. Beijo, tia Bi. Tia Code. Amém, tia Creme. Beijo também.
Gente, eu vou encerrar a live. Foi um prazer, muita gratidão. A live vai ficar salva aqui para vocês poderem compartilhar ou refazer o exercício quantas vezes quiserem. Eu vou disponibilizar no canal do YouTube também. Aguardo todo mundo aqui sábado que vem. Boa noite.